Há momentos na vida em que você sente que o universo conspirou contra você, que as pessoas ao seu redor tramaram sua queda, sussurraram mentiras, plantaram sementes de destruição no jardim da sua reputação. Você permaneceu em silêncio, observando, esperando, confiando. Bem-vindos os ungidos. Vocês que conhecem a dor profunda da traição, que sentiram o gelo da rejeição, que caminharam pela noite escura da alma enquanto outros celebravam sua suposta derrota. Vocês que mantiveram a dignidade quando tudo parecia desmoronar, que escolheram a quietude quando poderiam ter gritado. O que vocês não sabiam é que cada lágrima derramada em segredo estava sendo coletada. Cada noite insone estava sendo contabilizada. Cada momento de humilhação estava sendo transformado em combustível para algo extraordinário. Os orgulhosos que tramaram contra vocês não veem o que se aproxima. Eles ainda celebram vitórias vazias, ainda acreditam que sua quietude foi fraqueza, ainda pensam que conseguiram destruir o que não conseguiam compreender. Mas há algo que eles não calcularam. O timing divino nunca falha. Enquanto eles dormem tranquilos em suas certezas, enquanto continuam construindo castelos sobre fundações podres, enquanto se deleitam com sua falsa sensação de poder, algo maior está se movendo. As engrenagens da justiça divina giram silenciosamente, e o espetáculo que está por vir será tão dramático quanto inevitável. Preparem-se. A queda deles será tão pública quanto foi privada a dor de vocês. Eles interpretaram seu silêncio como rendição. Viram sua paciência e pensaram: conseguimos. Ele desistiu, ela não vai reagir. A confiança deles cresceu como erva daninha em solo fértil. Cada dia que você permanecia quieto, cada momento que você escolhia não rebater as provocações, cada vez que você engolia as palavras que queimavam sua garganta, eles interpretavam como vitória. Mas há algo que eles não compreenderam sobre o tempo divino. Não é o tempo dos homens, movido pela pressa da vingança ou pela urgência da emoção. É um tempo que amadurece como vinho fino, que espera o momento exato, onde cada peça do quebra-cabeça está no lugar certo. Deus não dorme, mas às vezes fecha os olhos estrategicamente. Não é indiferença, é precisão cirúrgica. Enquanto eles plantavam suas armadilhas, ele estava preparando as deles. Enquanto eles teciam suas redes, ele estava desatando os nós que eles nem sabiam que existiam. O silêncio divino é a calma antes da tempestade perfeita. É o momento em que o arqueiro puxa a corda do arco até o limite, mirando com precisão absoluta antes de soltar a flecha. Eles confundiram essa preparação com ausência, essa estratégia com abandono. Mas você sabia, não sabia? Lá no fundo, algo dentro de você sussurrava que essa quietude tinha propósito, que cada insulto não respondido estava sendo arquivado, que cada traição estava sendo documentada, que cada mentira contada sobre você estava sendo catalogada em um tribunal que eles nem imaginavam existir. A surpresa que vem agora será tão devastadora quanto foi longa a espera. Eles não estão preparados para descobrir que sua inação foi, na verdade, a mais poderosa das ações. O que eles fizeram, nas sombras agora se torna a luz que os cega. Cada conversa sussurrada em corredores, cada plano arquitetado em reuniões secretas, cada mentira cuidadosamente plantada em ouvidos receptivos, tudo isso que eles pensaram que permaneceria enterrado nas trevas, agora emerge como evidência irrefutável de quem eles realmente são. A escuridão que eles escolheram como aliada se torna sua maior inimiga, porque existe uma lei espiritual imutável. O que é feito no oculto será revelado na luz, e o que é sussurrado no escuro será gritado nos telhados. Eles apostaram que suas manipulações permaneceriam invisíveis, que seus esquemas nunca viriam à tona, que poderiam construir sua vitória sobre mentiras sem nunca serem descobertos. Mas a verdade tem uma força própria. Ela não precisa de advogados, não precisa de defesa. Ela simplesmente existe, e quando chega a sua hora, ela explode como um vulcão que esteve adormecido por décadas. Cada documento que eles tentaram esconder, cada testemunha que eles pensaram ter silenciado, cada prova que acreditaram ter destruído,
Tudo ressurge com uma força multiplicada. O mais irônico é que eles se tornaram os arquitetos da própria ruína. Cada movimento que fizeram contra você, cada armadilha que tentaram te colocar, cada buraco que cavaram esperando sua queda, tudo isso se voltou contra eles, com uma precisão que só pode ser divina. Eles pensaram que estavam jogando xadrez, mas estavam apenas movendo as peças no tabuleiro de Deus. E agora, quando olham para o jogo, percebem que todas as suas jogadas estratégicas os levaram exatamente para onde ele queria, completamente, expostos, sem lugar para se esconder, com todas as suas cartas na mesa para que o mundo inteiro possa ver. A escuridão que eles amaram se torna o palco da sua humilhação pública. A máscara cai em público, e o espetáculo é devastador. Aqueles que um dia caminhavam com arrogância pelos corredores do poder, agora tropeçam em suas próprias mentiras. A fachada cuidadosamente construída ao longo de anos desmorona em questão de dias, às vezes horas. Observe como eles se contorcem quando a verdade começa a vazar. Como tentam desesperadamente manter a compostura enquanto sua reputação se desfaz como açúcar na chuva. Os mesmos que um dia riram da sua simplicidade, que zombaram da sua integridade, que sussurraram sobre sua suposta fraqueza, agora imploram, por misericórdia que não deram quando tiveram a chance. A plateia que antes os aplaudia, agora os observa com curiosidade mórbida. É fascinante como o público ama uma queda espetacular, especialmente quando percebe que foi enganado por tanto tempo. As pessoas que um dia foram seduzidas por suas palavras doces e promessas vazias, agora sentem o gosto amargo da decepção. Eles perdem mais do que poder, perdem a credibilidade que levaram décadas para construir, perdem a confiança que pensavam ser inquebrantável, perdem o respeito que consideravam garantido. E o mais doloroso, perdem a admiração daqueles que um dia os veneraram. O que eles não entendiam é que poder baseado em mentiras é como um castelo de cartas em um furacão. Parece sólido até o momento em que o primeiro vento forte chega. E quando você tem Deus soprando contra suas estruturas falsas, não há fundação que resista. Eles descobrem que não importa quantos aliados compraram, quantas pessoas intimidaram, quantas verdades tentaram enterrar. Quando chega a hora da justiça divina, todas essas proteções se dissolvem como neblina matinal. Ficam nus diante do mundo, expostos em toda a sua mediocridade, sem nenhum lugar para se esconder. A queda é tão pública quanto foi privada a construção das suas mentiras. Eles riram da sua paciência. Interpretaram sua serenidade como fraqueza, sua calma como derrota. Olhem como ele não reage, sussurravam entre si. Veja como ela aceita tudo em silêncio, conseguimos quebrar sua resistência. Que interpretação mais equivocada da realidade. Sua quietude não era rendição, era estratégia pura. Enquanto eles se agitavam como tempestade em copo d'água, você se mantinha firme como rocha no meio do furacão. Enquanto eles desperdiçavam energia em ataques desesperados, você conservava suas forças para o momento certo. O que eles não perceberam é que sua calma os deixou confortáveis demais, confiantes demais, descuidados demais, pensando que você havia desistido. Eles baixaram a guarda e começaram a revelar suas verdadeiras faces. As máscaras que mantinham cuidadosamente ajustadas em público foram sendo relaxadas na sua presença. Eles confessaram planos que nunca deveriam ter compartilhado. Riram de segredos que deveriam ter guardado. Revelaram alianças que deveriam ter mantido ocultas. Sua aparente passividade os fez sentirem-se tão seguros que começaram a agir como se você fosse invisível, irrelevante, derrotado. Mas você estava observando. Cada palavra foi registrada em sua memória. Cada gesto foi arquivado em seu coração. Cada revelação involuntária foi guardada como evidência para o momento apropriado. Sua quietude era como uma câmera oculta, capturando tudo em alta definição. O momento chocante chegou quando eles perceberam a verdade. Você não estava fraco, estava estratégico. Não estava quebrado. Estava colhendo informações.
Não estava derrotado, estava permitindo que eles se derrotassem sozinhos. A surpresa em seus rostos quando descobriram que sua aparente vulnerabilidade era, na verdade, uma armadilha perfeita, é algo que ficará gravado para sempre na história desta justiça divina. Cada tentativa de destruir sua reputação se torna um amplificador da sua verdade. É fascinante observar como as mentiras que eles espalharam sobre você agora servem como pano de fundo perfeito para destacar sua autenticidade. Quanto mais eles tentaram manchar sua imagem, mais brilhante ela se tornou em contraste com a escuridão deles. Eles contrataram os melhores especialistas em difamação, investiram recursos consideráveis em campanhas de descrédito, mobilizaram toda uma rede de influenciadores para distorcer sua história. Mas há algo que eles não entenderam sobre a verdade. Ela tem vida própria, e quando é atacada, ela se fortalece. Cada mentira contada sobre você criou uma expectativa no público. Quando as pessoas finalmente descobriram a realidade, o contraste foi tão gritante que sua verdadeira natureza brilhou como diamante polido. As mentiras deles se tornaram o fundo escuro que fez sua luz parecer ainda mais intensa. O que eles pensaram que seria sua ferramenta de destruição se tornou seu megafone de vindication. Cada plataforma que usaram para espalhar falsidades sobre você agora serve para amplificar sua verdade. Cada pessoa que eles convenceram a duvidar de você agora se torna uma testemunha da sua integridade. A ironia é deliciosa. Eles gastaram fortunas tentando criar uma narrativa falsa sobre quem você é. E no final, essa mesma narrativa se tornou o veículo perfeito para revelar quem eles realmente são. Suas próprias palavras se voltaram contra eles como bumerangues envenenados. O público não é estúpido. Quando pessoas veem alguém sendo atacado de forma desproporcional e coordenada, elas começam a fazer perguntas. E quando começam a fazer perguntas, descobrem verdades que seus inimigos nunca quiseram que viessem à luz. Suas manipulações se tornaram o megafone através do qual Deus está anunciando sua justiça para o mundo inteiro ouvir. As recompensas que chegam agora não são apenas materiais, são profundamente espirituais e transformadoras. Deus não apenas restaura o que foi perdido, Ele multiplica, amplia, transcende. O que você perdeu em quantidade, você recebe de volta em qualidade exponencial. Não se trata apenas de recuperar posição, dinheiro ou reconhecimento. É sobre receber bênçãos personalizadas que tocam exatamente nas áreas onde sua alma foi ferida. É como se cada lágrima derramada se transformasse em uma pérola preciosa, cada noite insone se convertesse em sabedoria profunda, cada momento de solidão se traduzisse em conexões autênticas. A satisfação que você sente agora é diferente de qualquer vitória humana. É silenciosa, profunda, permanente. Não precisa ser celebrada aos gritos, porque ressoa nas fibras mais íntimas do seu ser. É a paz de quem viu a justiça divina se manifestar, não através da vingança, mas através da verdade sendo revelada. Você descobriu que as recompensas de Deus não são apenas sobre compensar perdas, são sobre elevar você a um nível de existência que você nem sabia que era possível. A dor que parecia sem propósito agora se revela como preparação para bênçãos que você não teria capacidade de receber antes da tempestade. Há uma restauração acontecendo que vai muito além do externo. Sua fé foi refinada como ouro no fogo. Sua paciência se tornou sabedoria. Sua humildade se transformou em autoridade espiritual. Sua quietude se revelou como força interior incomparável. O que mais impressiona é como essas recompensas chegam de formas que você nunca teria imaginado. Portas se abrem onde não havia nem paredes antes. Oportunidades surgem de lugares inesperados. Pessoas aparecem na sua vida como anjos disfarçados, trazendo exatamente o que sua alma precisava para se curar completamente. Esta é a assinatura de Deus nas suas bênçãos. Elas sempre excedem suas maiores expectativas. Sua jornada agora é contada como parábola moderna. O que você viveu em privado se tornou ensinamento público.
uma lição viva sobre o que acontece quando se tenta destruir alguém que caminha sob proteção divina. Sua história ecoa em corações ao redor do mundo, servindo como advertência e inspiração simultaneamente. As pessoas que observaram sua trajetória, especialmente aquelas que permaneceram em silêncio quando poderiam ter se manifestado, agora enfrentam um espelho desconfortável. Elas veem refletida sua própria covardia, sua própria cumplicidade com a injustiça, sua própria tendência de seguir a multidão ao invés de defender o que é certo. Alguns desses espectadores silenciosos agora sentem o peso da culpa. Eles sabiam que você estava sendo tratado injustamente, mas escolheram o caminho mais fácil da neutralidade conveniente. Agora, vendo sua vindication completa, eles enfrentam suas próprias consciências e questionam suas escolhas morais. Outros, aqueles que participaram ativamente ou passivamente da campanha contra você, agora tremem reconhecendo padrões. Eles veem em sua história um aviso profético sobre o destino de quem escolhe o lado errado da história. Sua restauração se torna o pesadelo deles, porque eles reconhecem suas próprias ações nos antagonistas da sua narrativa. Mas há também aqueles que encontram esperança na sua jornada. Pessoas que estão passando por injustiças similares olham para sua vitória e encontram força para continuar. Sua paciência se torna exemplo, sua fé se torna inspiração, sua resistência se torna modelo. Você se tornou involuntariamente um professor, e sua vida é o currículo. A lição é clara e universal. Não importa o quão poderosos sejam seus inimigos, não importa o quão coordenados sejam seus ataques, não importa o quão desesperadora pareça a sua situação, quando você está alinhado com a verdade e protegido por propósito divino, sua vindication é apenas questão de tempo. Sua história agora serve como bússola moral para uma geração inteira. O que está sendo revelado agora vai muito além das ações superficiais. É uma radiografia completa das almas que conspiraram contra você, cada motivação oculta, cada sentimento reprimido, cada pensamento sombrio que alimentou sua hostilidade está sendo exposto com precisão cirúrgica. A inveja que eles carregaram como veneno em suas veias agora escorre pelos poros para que todos vejam. Aquela inveja silenciosa que os corroía por dentro quando viam suas conquistas, sua paz, sua autenticidade. Eles não conseguiam suportar ver alguém brilhando sem precisar diminuir outros, alguém crescendo sem precisar derrubar ninguém. Ciúme patológico que sentiam da sua simplicidade, da sua capacidade de ser feliz com pouco, da sua habilidade de encontrar contentamento onde eles só encontravam vazio. Eles odiavam o fato de você não precisar de validação externa, de não depender da aprovação deles para se sentir completo. O ressentimento profundo contra sua integridade os consumia porque ela destacava a própria falta de caráter deles. Sua honestidade era um espelho que refletia suas mentiras. Sua lealdade evidenciava suas traições. Sua consistência expunha suas contradições. Agora, quando o mundo vê essas motivações sendo reveladas publicamente, há um sentimento coletivo de compreensão. As pessoas finalmente entendem por que eles te atacaram com tanta virulência. Não era sobre algo que você havia feito. Era sobre algo que você era e que eles nunca conseguiriam ser. A exposição serve como um espelho para a sociedade inteira. Quantas vezes nós também fomos motivados por inveja disfarçada de crítica construtiva? Quantas vezes atacamos alguém não pelo que fizeram, mas pelo que representavam para nossos complexos internos? Seus inimigos se tornaram um estudo de caso sobre a natureza humana corrompida pela inveja. E todos que observam reconhecem pedaços de si mesmos nessa revelação desconfortável. O equilíbrio de poder mudou de forma irreversível. Aqueles que um dia ditavam as regras do jogo, agora se encontram impotentes diante de forças que não conseguem controlar nem compreender. A estrutura que eles construíram para te manter embaixo agora desmorona sob o peso das próprias contradições. Eles descobrem que poder baseado em mentiras é temporário, mas autoridade baseada em verdade é eterna. Enquanto eles perderam toda a credibilidade, você ganhou uma influência que não pode ser comprada.
vendida ou roubada. É uma autoridade que nasce da autenticidade, que cresce com a integridade, que se fortalece com cada teste superado. Observe como eles tentam desesperadamente recuperar o controle que perderam. Como fazem concessões que jamais fariam no passado. Como oferecem acordos que antes nem considerariam. Mas é tarde demais. O poder que eles tinham era emprestado, construído sobre areia movediça de manipulação e medo. Seu novo posicionamento não é apenas uma mudança de cadeira no jogo, é uma transformação completa do tabuleiro. Você não apenas ocupou o lugar deles, você redefiniu as regras do jogo inteiro. Sua ascensão estabelece novos padrões de liderança, baseados em princípios, não em políticas. Eles se tornaram irrelevantes, não porque você os atacou, mas porque você provou que existe uma forma melhor de existir. Sua vida se tornou um modelo alternativo que torna obsoleta toda a estrutura corrupta que eles representavam. A ironia é perfeita. Eles tentaram te destruir para manter seu poder, mas ao falhar em te destruir, eles perderam o poder que tanto tentaram proteger. E você, que nunca buscou esse poder, agora o possui naturalmente porque provou ser digno dele. O reino mudou de mãos, e os antigos reis descobrem que não há caminho de volta para o trono que abandonaram por causa da própria mesquinhez. A desintegração não acontece de uma só vez. É um espetáculo gradual e fascinante de assistir. Como uma parede com infiltração, primeiro aparecem pequenas manchas que eles tentam disfarçar com tinta nova. Mas a umidade continua se espalhando por baixo até que não há mais como esconder o mofo que consome toda a estrutura. Você observa as primeiras rachaduras aparecerem em público. Um momento de hesitação onde antes havia arrogância. Um gaguejar onde antes fluíam mentiras eloquentes. Um olhar de pânico quando alguém faz a pergunta certa na hora errada. A máscara começa a escorregar e eles ainda tentam ajustá-la com mãos trêmulas. Os aliados começam a sentir o cheiro da decomposição e, instintivamente, começam a se afastar. Aqueles que antes disputavam para estar na primeira fila das suas apresentações, agora encontram desculpas para estar ausentes. Os telefones que antes tocavam incessantemente, agora ficam mudos. Os convites que antes choviam, agora se transformam em cancelamentos educados. É doloroso e fascinante observar como eles tentam manter a compostura enquanto tudo desmorona ao redor. Como continuam sorrindo para as câmeras enquanto suas fundações racham. Como persistem em representar o papel de vencedor enquanto toda a plateia já percebeu que o show acabou. Os momentos mais reveladores acontecem quando eles pensam que ninguém está olhando. Quando a expressão facial relaxa por um segundo e você vê o desespero genuíno. Quando eles sussurram conversas frenéticas, tentando controlar danos que já são irreparáveis. Quando fazem ligações desesperadas para pessoas que não atendem mais. A pressão da verdade emergente é como água, procurando vazamentos. Encontra cada ponto fraco, cada inconsistência, cada mentira mal contada. E uma vez que encontra uma brecha, a força da revelação alarga cada fissura até que toda a estrutura falsa desaba. Você testemunha não apenas uma queda, mas uma desintegração sistemática de tudo que eles construíram sobre falsidades. Cada lágrima que você derramou em segredo agora se transforma em reconhecimento público. Cada noite que você passou acordado questionando seu valor agora resulta em validação que vem de todos os lados. Sua dor, que parecia inútil e sem propósito, revela-se como o preço que você pagou antecipadamente pela grandeza que está recebendo agora. Deus tem uma forma única de reescrever histórias. Ele pega os capítulos mais dolorosos da sua vida e os transforma nos mais inspiradores para outros. Sua vulnerabilidade se torna sua maior força. Sua quebra se torna sua reconstrução mais bela. Seu vale se torna o ponto de partida para sua montanha. O que mais impressiona é como sua dor agora serve como ponte para alcançar pessoas que estão passando por situações similares. Suas feridas cicatrizadas se tornaram pontos de conexão com almas feridas que precisam de esperança.
Seu testemunho de superação se torna farol para quem ainda navega em tempestades. Você descobriu que não existe desperdício na economia divina. Cada momento de sofrimento estava sendo investido em sabedoria. Cada injustiça suportada estava construindo caráter. Cada ataque resistido estava forjando uma resistência inquebrável que agora impressiona até seus antigos inimigos. A honra que você recebe agora não é superficial ou temporária, é profunda, merecida, construída sobre fundações sólidas, de integridade testada. Não é honra comprada ou negociada. É honra conquistada através do fogo da adversidade. Pessoas que antes te viam como comum, agora reconhecem a extraordinária força que sempre esteve ali, apenas esperando as circunstâncias certas para se manifestar. Sua transformação inspira outros a acreditarem que também podem superar seus próprios vales de lágrimas. A dor que parecia ser seu fim se revelou como seu começo mais glorioso. A revelação mais constrangedora de todas finalmente vem à tona. A raiz verdadeira de toda hostilidade era pura e simples inveja. Não havia princípios nobres por trás dos ataques, não havia motivações elevadas para a perseguição. Era apenas a inveja mais primitiva e visceral, corroendo as almas, deles como ácido. Agora que está exposta, é impossível não vê-la. Como eles não conseguiam suportar sua paz quando estavam em guerra consigo mesmos. Como sua simplicidade os irritava porque expunha a complexidade desnecessária das vidas deles. Como sua autenticidade os incomodava porque destacava suas próprias máscaras. O público observa com uma mistura de surpresa e reconhecimento. Surpresa porque a intensidade dos ataques parecia desproporcional, mas agora faz sentido. Reconhecimento, porque todos nós já sentimos inveja em algum momento e sabemos como ela pode distorcer nossa percepção da realidade. A vergonha deles agora é palpável. Ser exposto como invejoso é uma das humilhações mais profundas que existem, porque revela não apenas má conduta, mas pobreza de espírito. Mostra que eles atacaram não por força, mas por fraqueza. Não por superioridade, mas por complexo de inferioridade. Eles tentam negar, tentam racionalizar, tentam criar narrativas alternativas. Mas a inveja é como perfume barato. Quanto mais você tenta esconder, mais forte fica o cheiro. Cada tentativa de justificar suas ações apenas confirma o que todos já perceberam. A ironia cruel é que, ao tentar destruir o que invejavam em você, eles perderam até mesmo o pouco que tinham. A inveja não apenas não trouxe o que desejavam, ela destruiu o que já possuíam. Ficaram com menos do que quando começaram, enquanto você multiplicou aquilo que eles tentaram roubar. A inveja deles se torna um espelho para a sociedade inteira, mostrando como esse sentimento corrosivo pode transformar pessoas em versões distorcidas de si mesmas. E você, involuntariamente, se torna o exemplo vivo de como se deve responder quando se é alvo da inveja alheia, com dignidade, paciência e fé na justiça divina. Sua resposta elegante os deixa ainda mais expostos em sua pequenez. E assim chegamos ao final desta jornada extraordinária, onde a dor se transformou em honra, onde o silêncio se revelou estratégia, onde a paciência se converteu em vitória completa. Sua história agora é patrimônio da humanidade, um lembrete poderoso de que a justiça divina nunca falha, apenas espera o momento perfeito para se manifestar. O que você viveu transcendeu sua experiência pessoal, tornou-se inspiração para todos que enfrentam injustiças, que suportam ataques imerecidos, que mantêm a fé quando tudo parece perdido. Sua resistência se tornou resistência coletiva. Sua vitória se tornou vitória de todos os que escolhem o caminho da integridade. Sua jornada prova que não importa quão coordenados sejam os ataques contra você, não importa quantos recursos sejam mobilizados para sua destruição, não. Importa quão solitário você se sinta na batalha, quando você está alinhado com a verdade e protegido por propósito divino, sua vindication é inevitável. Agora você caminha com a autoridade de quem foi testado e aprovado, com a sabedoria de quem passou pelo fogo e saiu purificado,
com a paz de quem viu a justiça divina se manifestar de forma inquestionável. Sua vida se tornou um farol para outros navegantes perdidos em tempestades similares. Compartilhe sua história. Permita que ela continue tocando vidas, inspirando resistência, alimentando esperança. Deixe sua experiência ser a ponte que conecta a dor de alguém à possibilidade de restauração completa. A celebração não é apenas sua, é de toda uma comunidade que encontra em sua vitória a confirmação de que vale a pena manter-se íntegro, de que compensa escolher a verdade, de que a paciência sempre é recompensada. Sua história é nossa história. Sua vitória é nossa vitória.